E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Freezer Games e hoje, pessoal, a gente vai comentar como seria a transformação de um Saiyajin Supremo num Super Omnitrix. Na realidade, no Omnitrix em geral. Mas a gente está falando da versão Suprema. Vamos comentar sobre a evolução de milhares de anos teóricos no pior cenário possível de um Saiyajin no Super Omnitrix, que é o dispositivo criado por Azimuth, ou no caso aprimorado por Albedo, com o intuito justamente de ter função evolutiva. O Super Omnitrix, ou muitos também chamam de Ultimatrix. E bora pro vídeo. Bem, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero deixar bem claro, obviamente, que as formas supremas não são como super transformações, como Super Saiyajin, que eu deixei especificado no outro vídeo anterior a esse, que é como seria um Saiyajin no Omnitrix. Mas esse aqui é especificamente a forma suprema. Pessoal, e antes de começar esse vídeo, eu quero deixar também ressaltado um patrocínio aqui ao nosso grande amigo, quer dizer, um grande amigo meu, no caso, não entre si do canal, mas é um grande amigo. Um grande amigo, no caso. É o nosso amigo Henrique Vaqueiro, ele vai compor uma nova música aqui, eu vou deixar aqui os créditos a ele, um trecho bem rápido, se vocês quiserem, quer dizer, se vocês puderem aí, pode passar aí no canal dele, né? Que a música é bem massa, ele já postou duas músicas dele, que é bem no estilo de vaquejada, é estilo de vaqueiro, e são muito massas essas músicas dele, de autoria dele. Dá aquela fortalecida lá e bora pro vídeo, pessoal. Bem, pessoal, bom, eu irei dividir esse vídeo em subtópicos. No caso, tópicos e talvez mesmo subtópicos. Bem, o primeiro subtópico ou tópico é como, entre aspas, seria o design dessa transformação e como muitos imaginam que seria essa transformação. Pessoal, a transformação do Saiyajin Supremo se requer justamente milhares de anos teóricos, não só 1000 anos teóricos, e sim milhares de anos teóricos no pior cenário possível. Nesses milhares de anos teóricos acontece o seguinte: um Saiyajin basicamente encontra outra Saiyajin e basicamente ocorre a reprodução sexuada, e automaticamente vai até várias gerações, depois de várias gerações, até nascer um novo indivíduo, que isso basicamente se passa na teoria do darwinismo, que é basicamente essa teoria. O darwinismo diz que a seleção natural faz parte nesse conceito aí da seleção natural. E bem, pessoal, muitos consideram, entre aspas, que o indivíduo já não é mais o mesmo, porque veja, não é da mesma raça. Mas eu, entre aspas, não vou deixar para outro vídeo, que eu não vou discutir sobre isso, vou esclarecer logo aqui. O indivíduo, basicamente, cria um outro vínculo, né? É um parente próximo. É basicamente um parente próximo, porque é uma evolução não uma subespécie, e sim uma evolução da própria espécie para outro ser. Entre aspas, vamos lá. Um sonorosiano reproduzido, tudo certinho. E depois de milhares de anos teóricos, ocorre basicamente a evolução. Não só uma mera evoluçãozinha na mão, não. Não é só isso. É uma evolução que pode tanto trazer malefícios como benefícios. E uma prova exata disso é justamente o Eco-Eco mesmo. O Eco-Eco ele é baixinho, ele tem a clonagem. Claro, o Eco-Eco Supremo ele não parou de se multiplicar. Ele basicamente consegue fazer isso. É que o Ben não conseguiu demonstrar isso na série, e sim no HQ. Então, essas habilidades, no Saiyajins, os Saiyajins basicamente, no primórdio do Saiyajin normal, seria com as habilidades que a gente conhece já. Ele poderia provavelmente ter a manipulação do Ki, ele teria resistência e até mesmo a capacidade de se transformar em Ozaru.
o Saiyajin Supremo, teoricamente falando, ele conseguiria ter tudo isso, só que ampliado o poder. Claro, ele não seria o lendário Super Saiyajin, porque o Super Saiyajin também tem esse conceito, né? O Yamoshi, que basicamente... Bom, pessoal, eu vou especificar. O Super Saiyajin, para existir, tem que ter o acúmulo de células S, tem que ter um coração gentil. Ah, mas o Vegeta não teve. Teve sim. Ele foi... Basicamente, o Super Saiyajin tem que ter algo que vá além da sua natureza, que vá contra a sua natureza. No caso, o Vegeta tinha um ego muito grande. Ah, mas ele não se transformou em Super Saiyajin Namekusei. Porque ele, basicamente, mesmo que ele tivesse células S suficiente ali, aí ele teve um gatilho de tristeza. E também, pessoal, obviamente o roteiro não deixou, que tinha que ser o Goku mesmo, mas ali é outra história. Não é só meramente um retcon, e sim porque o Vegeta não teve, entre aspas, uma autopiedade. Ele teve um remorso, porque ele viu ali, né, que Goku era o lendário Super Saiyajin, e ele basicamente admitiu isso, mas ele não foi contra a natureza dele. Ele continuou sendo o cara egoísta, entre aspas, né, orgulhoso. Então isso não fez ele se transformar. Mas já na Terra ele teve uma autopiedade. Essa autopiedade o tornou o lendário Super Saiyajin, que treinou tanto que já estava basicamente se auto-torturando. Já não estava surtindo efeito do treinamento, ele estava só se machucando. Ele só estava fazendo o que o Goku não quis fazer na sala do tempo. O Vegeta tava só se torturando, fazendo treinamento pesado, que basicamente não tava evoluindo mais. Aí houve o Super Saiyajin, quando ele descansou e teve uma autopiedade consigo mesmo. E bem, pessoal, isso é canônico. Bom, pessoal, então o Super Saiyajin, para um Saiyajin Supremo, poderia existir, se existissem esses fatores. Que basicamente um Saiyajin Supremo não segue essa linha de evolução, e sim fatores ambientais e basicamente fisiológicos. Então seria mais parecido com o Super Saiyajin 4, Super Saiyajin fase 4 do GT, entre aspas, que é algo mais primal, algo mais primordial, que envolve categorias justamente naturais. No caso, em vez de Super Saiyajin, eles seguem a genealogia do Ozaru, o macaco gigante. E essa genealogia do macaco gigante é infundida com o ancestral comum, né, que entre aspas, que parece até uma evolução científica humana, mas não é nesse sentido, é algo semelhante, mas não nesse sentido aí, e sim a evolução com esse macaco gigante. É basicamente quase um Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 4. Esse Saiyajin Supremo teria todas as habilidades que eu já citei, né? A manipulação de Ki, super resistência, super força, como todos os Saiyajins têm, mas ele seria muito mais ampliado por causa dos milhares de anos teóricos no pior cenário possível. Então, teoricamente, ele teria pelos no corpo, sobre todo o corpo, mais ampliados, né? Obviamente. Uma cauda, obviamente. E provavelmente um poder de luta extraordinário. Muito maior do que um Saiyajin depois de um grande treinamento, porque são milhares de anos teóricos do pior cenário possível. E ele não nasceria, obviamente, com poder de luta de zero. Isso seria basicamente que nem um Broly, né? Que nem um lendário Super Saiyajin, mas ele não estaria com a transformação ainda. A não ser, obviamente, se ele tivesse uma evolução que puxasse mais pro lado de um Saiyajin mal, né? Ou a raça Saiyajin em si, né? Que não tem um sentido de pureza, que é um Super Saiyajin comum. Se fosse um Berserker, né? Tipo um lendário Super Saiyajin, aí faria mais efeito. Seria um tipo um Kamba, o Saiyajin maligno. Aí seria uma evolução puxada mais pro lado da evolução do Albedo. A gente vê que a evolução suprema do bem e do Albedo é diferente, claro. Obviamente que em supremacia o Super Omnitrix basicamente era só do Albedo, né? Ah, isso aqui foi do Albedo que o Ben pegou e roubou. Então a evolução não houve uma diferença, porque foi só isso. Era corrompido, mas só o genoma do Albedo é que estava corrompido, não o Super Omnitrix, que já estava criado tudo certinho e o Albedo só adicionou as formas evolutivas de outra linhagem. Bem, pessoal, já aquele Omnitrix de Omniverse, né, o Super, que não é um Super Omnitrix, nem sequer um Omnitrix, perdão aqui, né, pelo que eu falei, mas é sim um selecionador de transformações. Ele consegue basicamente
mudar de formas, mas aquilo é um estabilizador. É só um estabilizador. Por isso que quando o Obsidian se transforma, ele já vai para a forma suprema, quando ele está com cristal polimorfo. Porque é justamente isso. Estabiliza tipo, o Enormossauro e já vai direto para o Enormossauro Supremo. Porque ele não consegue controlar esse sentido aí. Então, pessoal, o Saiyajin Supremo, na linhagem do Obsidian, seria uma versão maligna no estilo Kamba. Seria basicamente um Kamba. Ele viraria o Kamba instantaneamente. Seria quase um Kamba. Semelhante ao Kamba, não o Kamba em si, né? Mas a evolução seria nesse sentido aí. Seria um Saiyajin maligno. É tipo aquele Yamoshi que a gente vê, né? Representado, que é um Saiyajin maligno, derrotando a Shinkai. É nesse sentido aí. Mas o poder de luta não seria nesse sentido, né? Seria um poder gigantesco, né? Avassalador, lendário, mas claro, né? Ele não tem um Super Saiyajin base, a não ser que ele treine para despertar e tenha os requisitos que eu acabei de citar. Ele conseguiria até níveis avassaladores, né? De poder de luta se ele treinasse com a transformação. Adquirisse provavelmente. Claro, não tem necessidade de experiência, porque são milhares de anos teóricos no pior cenário possível, que surge um indivíduo, que o Super Omnitrix faz uma simulação, e nessa simulação ocorre os piores, no pior cenário possível, justamente para ter uma grande experiência e, justamente no pior cenário possível, trazer uma evolução. Mas, claro, pessoal, não é o melhor cenário possível, porque o melhor cenário possível é pior do que o pior cenário possível. Porque é assim, pessoal, o Paradox mostrou, né, o melhor cenário possível para a Terra. O melhor cenário. Era tudo uma Terra toda destruída, sem humanos, né, sem ninguém, sem quase ser vivo, né? Era tudo um sistema todo apocalíptico, um planeta apocalíptico. O melhor cenário possível para a Terra. Então, para o Alien, seria, para o Saiyajin, no caso, seria basicamente pior do que o pior. Seria basicamente evoluir ainda mais, né? Que seria. Por isso que é o melhor cenário possível. Além do ápice da espécie, porque esse Saiyajin no Omnitrix já seria o ápice da espécie, evoluindo para o ser supremo, né? Que é a evolução de milhares de anos teóricos no pior cenário possível, que, entre aspas, trariam um Saiyajin Supremo. Já no melhor cenário possível, transcende esse patamar, né? Seria quase no nível primordial, né? Tem várias transformações. Por exemplo, pessoal, tem as formas ultra supremas, mesmo que não esteja no cânone, o criador, um dos criadores da série, confirmou que é possível já porque a evolução é constante, né? Não para, a evolução sempre continua. Então, automaticamente, essa evolução traria para um Ultra Supremo, um Ultra Supremo Saiyajin. Então, basicamente, a forma suprema seria inferior ao Ultra Supremo, e poderia ser até o melhor cenário possível. Mas o melhor cenário possível é mais forte do que o Supremo e o Ultra Supremo. Mas não primordial, né? Que o primordial está desde os primórdios. Então é outro patamar. Mas isso aqui é uma base teórica, né? Já que o Derek Taylor, não, um dos criadores da série, confirmou que existe a possibilidade de Supremos dos Supremos, que seria outros Supremos. Mas aqui é especulativo. Bom, pessoal, agora a gente vai o segundo tópico, que pode ser até o último. E como ocorreria essa evolução, basicamente, que eu até dei uma pincelada no primeiro tópico. Essa evolução, provavelmente, esse cenário, seria basicamente um cenário um pouco mais caótico, né? A destruição do planeta Vegeta, as guerras contra os Tsufurudins, ou os Tsufurudins mais evoluídos, ou guerreiros mais fortes vindo invadir Sadala, né? O planeta Sadala, que é basicamente o planeta Vegeta, só que trocaram o nome justamente porque o rei Vegeta basicamente colonizou o planeta Sadala, conquistou, né? Foi além de colonizar, conquistou o planeta e roubou para si. Então, pessoal, seria basicamente, poderia ser até mesmo um estilo do Bardock, se ele sobrevivesse, né? Sem ninguém, sem geral, né? Só outra espécie também, né? Veio colonizar o planeta Sadala, depois que o Freeza meio que jogou com a supernova, que é impossível, né?
um planeta sobreviver, mas pode ser um dos cenários possíveis. Aí Saiyajin foi evoluindo, evoluindo, até encontrar o descendente que poderia até mesmo, poderia ser outra Saiyajin, né? Automaticamente um sobrevivente e criando uma nova espécie, basicamente, não, a mesma espécie, só que mais forte, até chegar num ponto que essa espécie evoluiu e se tornou basicamente um parentesco da primeira espécie, que é a forma base, no caso, né? A forma normal e a forma suprema é justamente isso. A evolução de milhares de anos teóricos de uma espécie. E claro, pessoal, essa transformação não seria full brawl, que no caso é uma transformação que basicamente o usuário perde seu DNA, né, a maioria do seu DNA ou sua consciência, e basicamente o alien que toma o controle. Não, não seria que nem o Fantasmático, o Feedback, outros aliens que são full brownies, não seria como eles. Seria basicamente o bem controlando. Agora, se fosse, eu acredito, né? Aqui já é hipoteticamente, vocês podem comentar aí nos comentários. Se fosse o Albedo, né? Basicamente, seguindo a lógica de evolução, um Saiyajin maligno na, no Alien Supremo, né? Que é o Saiyajin Supremo, seria basicamente mais full brawl, seria mais corrompido, porque tem um Ki maligno, tem mais essa influência, né? De um Ki maligno, não tem um coração realmente bom. Que aí é outra história, né? Coração bondoso, coração mau, é outra história. Não tem nada a ver com o Super Saiyajin em si. Porque se até o Kamba consegue se transformar em Super Saiyajin, isso significa que não é necessariamente ser gentil não quer dizer você ser uma pessoa que é doce, que sai agarrando as pessoas, abraçando, sendo feliz. Não, não é isso. Gentileza está no afeto até mesmo consigo mesmo, com o seu ego. Também está nesse sentido. Porque pessoa gentis também pode ser gentis consigo mesma. Então, basicamente, o Super Saiyajin deu com esses fatores. Mas falando aqui no outro contexto, que é o contexto que a gente mais associa, né, para conseguir o Super Saiyajin, mas aqui eu estou me referindo é o coração realmente bom, pessoa gentil que a gente pensa e pessoas más, né? O Saiyajin maligno seria basicamente isso. Seria mais full brawl. Seria basicamente que nem os Scare e o Fantasmático. Só que aqui não tem basicamente o contexto de Scare, né? Aqui seria basicamente o que faria, deixaria a pessoa descontrolada. Deixaria o usuário, né, da transformação descontrolado. Então, ele seria mais influenciado pela transformação. No caso, o que corrompido, no caso. Então, pessoal, usar a forma suprema em combate seria bom, ótimo, basicamente. Mas seria mais vantajoso usar a forma base e usar as transformações Saiyajins, técnicas que podem ser aprendidas. Então é muito mais útil isso. Agora, se for um estado de emergência que nenhum desses fatores funcionou, seria ótimo recorrer para a forma suprema, mas não tão ótimo assim, porque teria que ser um estado de emergência. Tipo assim, o Ben não usa um Alien X com frequência. Quando ele usa é emergência. E a gente vê que tem umas condições, né? Certas coisas. E basicamente o Saiyajin maligno, ou o Saiyajin, né? Na forma suprema, é basicamente isso. Logicamente também. É basicamente igual os Saiyajins quando apelam pro Ozaru. Principalmente os Saiyajins de classe baixa. Eles apelam para virar um macaco gigante quando eles veem que não tem outra solução, a não ser aumentar os poderes dele e o multiplicador deles. Aí eles se transformam num macaco gigante. Mas, muitas das vezes, né, é nesse sentido. Perde o controle. Pô, Ozaru. O poder, né? No caso, o poder controla o usuário. Então, a Força Suprema seria basicamente isso. Principalmente se fosse no estilo do Albedo, né, que é mais corrompido, DNA mais fraudado e mais corruptível, no caso. Então ele teria mais acesso a ser Full Brownie. No caso, um alien que tem mais DNA do alien do que do usuário. E é isso aí, pessoal. Bem, a gente terminou os tópicos. Eu vou deixar uma imagem de como seria o Saiyajin Supremo e até mesmo uma imagem de como seria um Super... Não, Super Saiyajin não. De como seria o Saiyajin na versão do Albedo, o Saiyajin Supremo.
E talvez o Saiyajin normal também. Provavelmente. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam do vídeo. Se vocês discordam do que eu tô falando, se é bobagem, vocês podem falar o que quiserem, né? Até os hunters que gostam de me criticar aqui nos vídeos, debaixo dos comentários, vocês podem expressar suas opiniões, dar dislike, se achou o vídeo desinteressante. Afinal, aqui é uma comunidade, né? Então vocês têm total direito de criticar, de expressar sua opinião. Vocês podem também elogiar se vocês acharam bom, dar like. E é isso aí, pessoal. Não esquece de compartilhar, se inscrever no canal, ativar em todas as notificações para não perder o conteúdo, né? Ativar o sininho no caso. E tchau!